Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri e essa semana eu tô com um carro super especial, super inusitado e um carro que com certeza gera muita curiosidade nas pessoas. Porque eu tô em São Paulo a bordo do BMW i3, um carro 100% elétrico, que quem tiver curiosidade em conhecer mais, tem vídeo de review aqui no canal, mas o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é justamente como é ter um carro elétrico em São Paulo, como é que é a experiência de um carro elétrico. Então ao longo dessa semana eu vou fazer diversas coisas, vou gravar matéria, vou gravar quadro, vou trabalhar, vou usar o carro para ir para reunião, para sair, para fazer tudo, e quero mostrar para vocês justamente quais são os pontos legais e quais são os inconvenientes também se ter um elétrico por aqui. Vamos descobrir juntos. Bora? Bom, acho que para começar tem algumas coisas que são interessantes serem compartilhadas com vocês. Esse carro que eu tô é um carro 100% elétrico, então a única fonte de energia que tem desse carro para eu poder andar são as baterias. E para carregar as baterias eu preciso de tomada. Então essa é uma parte que eu vou compartilhar bastante com vocês, como eu faço para recarregar esse carro, né? Os carros tradicionais a gente está muito acostumado, porque a gente sai de casa, tem um posto de gasolina em cada esquina, né? Às vezes até 2, às vezes até 3 e às vezes até 4, né? Mas no carro elétrico não. Então esse é um ponto que gera muita curiosidade em relação à autonomia, em relação a essa parte de recarga. Mas tem algumas outras coisas que são muito interessantes quando você está num carro 100% elétrico. E aí qual é a primeira diferença dele para um híbrido? Um carro híbrido, ele mescla dois tipos de propulsão. Normalmente um motor a combustão interna e normalmente casado com um motor elétrico. Então você tem situações de uso do carro no modo elétrico, no modo só a combustão ou no modo combinado. No caso desse daqui não, ele é 100% elétrico. E aí entram umas coisas interessantes, porque quando um carro é ruído zero, você começa a ouvir outros ruídos. Ruído de rodagem, ruído do vento. Então os carros elétricos eles têm que ter um tratamento super especial em relação a isso, porque às vezes algo que a gente não ouve em um carro normal a gente começa a ouvir num carro elétrico. Então eu tô andando aqui, ó, de fato você não ouve nada, e se eu dou uma aceleradinha, imagino que vocês tenham ouvido um pouquinho do ronco. Ó, vou fazer de novo, ó. O barulho que fica mais evidente é barulho de suspensão. Então os carros têm que ter um tratamento especial também para essa parte de suspensão. Esse daqui, o i3, ele é um carro que ele nasceu para ser um carro elétrico. Então ele é um carro extremamente moderno, porque ele tem uma estrutura toda de carbono, ele tem um motor elétrico com 170 cavalos montado no eixo traseiro, então ele é um carro tração traseira. Então, diferente de algum carro que, por exemplo, um Golf de linha, que aí eles fazem uma versão elétrica, então que é muito mais, e falando de uma maneira grosseira e não desmerecendo o trabalho das áreas de engenharia, mas é um trabalho muito mais de adaptação do que de desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, do i3, como é o caso dos modelos da Tesla, do Porsche Taycan, do Nissan Leaf, de diversos outros carros que foram desenvolvidos para serem carros elétricos. Uma coisa que eu comento com as pessoas, assim, eu acho que uma das principais características de um carro elétrico é essa entrega de torque instantâneo. Então eu tô aqui, eu vou acelerar tudo, ó. O carro ele vai de uma vez e ele ganha velocidade super rápido. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensam em relação a carro elétrico, do tipo, putz, é um carro meio xoxo, é um carro que eu vou acelerar, ele vai ficando fraco. Não. Carro elétrico é extremamente prazeroso de guiar. E isso eu falo como entusiasta. Para quem não me conhece do canal, eu sou um apaixonado pelo mundo dos motores, pelo mundo da performance, pelo mundo do carro modificado, do carro com muita potência, dos motores com muita potência. Então, tem gente que fala, pô, mas você guiar um carro elétrico, ele não tem ronco, ele não tem... É uma experiência diferente, que a meu ver não substitui o motor a combustão em termos de prazer. Então eu sinto vontade de entrar num carro que nem eu tenho um Corvette, putz, de entrar no Corvette, entrar no Gol que eu tenho, assim, que tem um ronco, que tem uma experiência super incrível. Mas uma coisa que eu posso garantir para qualquer um de vocês: tenham a experiência de guiar um carro elétrico. E eu aposto que qualquer entusiasta, ele pode falar que ele não gosta de andar num carro sem barulho, mas dizer que a condução de um carro elétrico é ruim,
tá muito enganado, porque é extremamente prazerosa e coloca sorriso no rosto de qualquer pessoa, porque é muito inusitado. Outra coisa no trânsito que chama muita atenção é justamente por ser muito silencioso, o ambiente dentro do carro fica muito tranquilo. Então é uma condução que é super suave, de fato você não tem nenhuma vibração, você não tem nenhum tipo de, talvez de algum inconveniente que o motor a combustão possa ter. Então ela é uma condução muito, muito, muito tranquila. Estou entrando aqui no estacionamento. Eles falam que tem uma estação de recarga aqui. Eles chamam de eletroposto. E é assim que eu tenho procurado no aplicativo como o Waze. A única coisa é que até agora eu não achei uma vaga com estação de carregamento. Será que é aqui? Opa, achei, ó. Vamos ver como é que funciona. Agora é curioso porque do lado de fora não tem nenhuma informação, e aqui dentro do estacionamento também não tinha nenhuma informação de que tem uma estação de recarga aqui. Nunca usei. Vamos ver como é que funciona. Eu abro a boca do tanque, eu tiro. Vamos ver. Ó. E aqui eu conectei. Começar agora. Iniciando. Alguma coisa ele liberou aqui. Olha lá, tá carregando. Então, pelo jeito não tem que pagar nada. Vamos ver, tempo estimado. Para 100%, ele ainda, provavelmente ele tá medindo a carga da bateria, tá vendo? Vamos ver lá no painel do carro. Mas tá carregando, ó. Então isso é uma coisa que a gente encontra de graça, né? Esses dias eu parei no Shopping Eldorado antes de começar a gravar. No Shopping Eldorado eles tinham uma tomada para recarga e tava funcionando de graça. Aqui pelo jeito também é de graça, mas isso é uma coisa que obviamente eu vou mudar. Seria como eu ir num posto de gasolina e não pagar pelo combustível que eu abasteço, né? Então isso provavelmente é uma coisa que vai mudar. Vamos ver aqui no painel. Ó, e ele fala que, ó, para eu carregar completo vai ser 2h30 da tarde, daqui praticamente 2 horas. Então eu não vou carregar completo, vou esperar, vamos colocar uns 10 minutos, 15 minutos só pra gente ver como é que funciona. Até porque eu tenho um outro compromisso, mas são 12h18 agora. Olha lá, subiu 1 km. Tá carregando. Deixa aí, vamos ver. Uma coisa que provavelmente vocês têm curiosidade, assim como eu também tenho, que é o seguinte, vamos supor, estacionei o carro, né? Tranco. Beleza. Fui embora. E se estaciona um outro carro elétrico aqui, o cara pode puxar a minha tomada e parar de carregar o meu? Mas não, ó. Tô puxando e quando eu tranco o carro, ele trava exatamente aqui o bocal. Bom, voltei aqui no carro uns 15 minutos depois. Tá com 164 de autonomia. Eu vou desconectar, ó. Basicamente puxar, colocar de volta aqui. Obrigado, posso ir embora. Fecha a tampinha aqui. Bora. Bom, primeira coisa que é legal, porque é sem custo, obviamente. Então isso é um serviço bacana que está sendo oferecido. Nesse caso aqui eles chamam de eletroposto, mas vocês viram que é uma tomada de recarregamento. Então é aquela coisa que tem que dar sorte, porque se chegasse outro carro elétrico aqui ele não ia conseguir recarregar. E tem um outro ponto que é a sinalização, porque não tinha nenhuma. Se não fosse o Waze aqui para me ajudar e a minha curiosidade para dar uma rodada no estacionamento, provavelmente ia bater o olho e falar, ah, não tem nada aqui, vou embora. Mas enfim, vamos continuar no dia a dia de carro elétrico aqui em São Paulo. Bom, como não tem motor a combustão, para dar partida num carro elétrico, basicamente, você aperta o freio, aperta o start stop, no caso dele é aqui, ó. E esse daqui é o barulhinho que ele faz. Pronto, tá ligado, ready. Apareceu ali, que significa pronto. Para engatar o drive, você pega essa alavanca e faz assim, ó, pum, tá em drive. E agora, colocar o carro em movimento. Eu tô no apartamento que eu fico aqui em São Paulo e eu quero fazer o teste, porque eu vi que na garagem onde a vaga do apartamento tem tomada. Então eu quero fazer um teste para ligar esse carro para ver como é que funciona o carregador que a BMW fornece. E aí tem um ponto, porque a maioria dos prédios, até onde eu sei, ainda não tem uma regulamentação
para entender como é que funciona e como disponibilizar ponto de carga e como cobrar isso do morador, que eu acho que obviamente que tem que ser cobrado, porque é uma energia que você está usando para isso. Mas bora testar lá para ver como é que funciona. Ó, aí é o seguinte, tem que abrir aqui na frente, ó. Tem que abrir o capô. Esse carro é todo de carbono. E a gente vem aqui, ó. Uma coisa legal, ele simula a grade de BMW, mas não tem ninguém. Aqui e aqui tem um carregador. Vamos ver como é que funciona esse trem. Ó, liguei aqui na tomada, ele acendeu um power. Aí ele tem uma outra luz aqui que é charging, que é carregando, temperatura, e fault, que é erro. Então, vamos abrir o bocal, assim como a gente fez. Olha que legal, ele liga a iluminação, dá pra você enxergar direitinho. Então, vamos prender aqui, ó. Agora eu descobri que tem um apoio certinho. Vamos ver. Conectei. Ele acende um amarelinho, vamos ver se acende o azul. Azul. Carregando então. Vamos ver aqui no painel do carro, ó. Tá carregando. Ó, previsão, são 4 da tarde, ele tá dando uma previsão que às 7h40 vai estar carregado. Mas eu acho que não vai ser isso, eu acho que vai demorar mais. Vamos deixar ele um pouco aí para carregar um pouquinho. E eu acabei tendo que deixar o carro carregando de um dia para o outro, porque eu voltei ontem à noite aqui e tinha carregado, sei lá, 15 km, vamos dizer, de autonomia. Acabei largando à noite para ver se ele deu carga máxima. Vamos descobrir juntos. Ó, ainda não carregou tudo. Se a gente olhar aqui, ó, a barrinha azul ainda não chegou. Isso porque o carro já tá há umas 15, 16 horas ligados numa tomada 110. Então, isso com certeza não tem que ser um método de carregamento de alguém que tem esse carro para usar no dia a dia. Porque senão vai ter que usar o carro, vamos dizer, os dias que a bateria durar, e depois vai ter que deixar um dia inteiro literalmente carregando. Olha lá, 89% de bateria, ou seja, é isso mesmo. Ainda não está carregada, mas eu preciso ir para a rua, então vamos para a rua com 220 e poucos quilômetros de autonomia, porque eu tenho algumas coisas interessantes para falar para vocês. E uma outra coisa que é bem interessante no carro elétrico é o seguinte: você entra no carro elétrico de manhã, aperta o botão de start stop e ele está pronto para o uso, ó. Engatou o drive e o carro anda. E aí tem um ponto que é o principal, que eu acho que é o mais interessante, que é o seguinte: é o fato de você não precisar esquentar. E aí você não tem aquela fase fria do motor a combustão, você não tem aquele período que a rotação fica mais alta, aquele período que você é recomendado andar com um pouco menos de rotação enquanto o motor esquenta, o óleo esquenta. Aqui não. Aqui você deu partida, ele está pronto para o uso. Eu acho que definitivamente uma das coisas mais prazerosas do elétrico é tipo assim, ó, vamos mudar de faixa. Você dá o pé, o carro vai lá na frente, assim, é muito rápida essa reação do carro, é demais. Você faz uma curva, assim, você dá um pulinho, ó, como o carro da frente chega rápido, ó. E uma outra coisa que eu tava pensando esses dias sobre o elétrico, que é o seguinte: são carros rápidos, né? Você tem carros tipo o Taycan, o Tesla, que tem versões extremamente rápidas mesmo, assim, de 0 a 100 na casa de 2 segundos. E é um tipo de performance que você não incomoda ninguém. Então, se você entra numa rua, você dá uma aceleradinha, você não vai assustar nenhuma criança, você não vai assustar ninguém, assim, do tipo, por conta de barulho. Então, essa é uma outra coisa, assim, interessante, que é uma diversão mesmo para quem tá aqui dentro do carro. Quem tá para assistir um carro elétrico andar, provavelmente vai escutar um pouquinho de barulho de pneu, ou esse barulhinho de Jetsons, do carro dos Jetsons que eu comentei com vocês. Eu quero fazer um teste, dei uma paradinha aqui. Tem um amigo meu, Daniel, que ele adora uma novidade, ele nunca andou de carro elétrico. Então vamos aproveitar, já que a gente está fazendo esse diário de bordo, para levar ele para dar uma volta, para ver qual que vai ser a reação de uma pessoa que gosta de carro e que nunca andou em um elétrico. E aí, seja bem-vindo. Partiu Bahia? Partiu? Bora? Vamos ali na Bahia almoçar, já volta? Cada 300 km vamos ter que dar uma paradinha de algum tempo, hein? Sem problema, a gente toma uma cerveja enquanto isso. Ó, seguinte,
Pisa no freio, aperta esse start stop. Pronto, tá ligado. O futuro chegou. E agora? A ré, você pega nesse comando aqui e puxa pra você assim, gira ele. Não gira, aí, tá engatado. Mas não precisa ligar? Estranho, tá faltando alguma coisa. Agora... Freio de mão? Ah, você vai encostar, ele vai soltar. Puta, olha que definição de câmera. Olha lá. Nossa, que sensação diferente. Nossa, que animal. Pra frente, neutro. Isso aí. Nossa, que da hora. Esse carrinho de golfe. Tô falando sério, vamos pra Bahia? Pode ir. Vamos embora. Pra Bahia? Dá uma aceleradinha. Ô, louco. Caraca. Pode fazer de novo? Faz, lógico. Olha que da hora. Que da hora. Nossa. Anda, não anda? Nossa, que bacana. Olha. Muito rápido. Não é? E quieto, né? É estranho. Deve ser muito. Deveria estar andando muito mais que o carro normal, assim, porque quando tem barulho. É, porque o carro barulho. O carro normal tem ronco, né? Exato. E é o que eu falei, é um tipo de diversão que você não incomoda ninguém. Pior que é mesmo. Não assusta ninguém. Você não assusta ninguém. Que bacana. Tá com 83% de bateria. É, tem. Nesse modo tá com 200 km de autonomia. Que é, vamos dizer, o modo esporte. Eu coloquei no modo mais normal, assim, ele tem uns modos econômicos que ele começa a limitar, a diminuir um pouco o funcionamento de ar-condicionado, tal, umas formas de ser mais econômico. Ele tem um que chama Eco Pro e tem um Eco. O Eco Pro até que funciona legal, ele deixa o acelerador um pouquinho mais manso, então a reação do carro muda bem, ela fica um pouco mais lento, mas você viu que o carro tem de força, né? Então... Nossa. E o silêncio? Tem nada. Tem mais um AP aqui pra fazer barulho. É perigoso, você perde referência. Você não tem referência da velocidade que você pega. Muito rápido. É muito rápido. Ó, aumentei 20 km. Num tapinha, né? É. Sabe uma coisa que eu tava comentando com o pessoal? É um tipo de carro que você não precisa esquentar de manhã. Ele não tem aquela fase fria. Você entra no carro, você engata o drive e você pode sair já que nem um louco. Pior que é mesmo. É um carro que tá 100% pra você a qualquer momento. Você reparou quando você tira o pé, ele meio que freia, né? O carro, que é o modo... Ele vem regenerando energia, ele aproveita pra funcionar como um gerador mesmo. Caraca, isso daqui já existe mesmo. A gente só pensava que não existia, né? É louco, né? Pra quem... E funciona, né? E funciona. E é gostoso, né? Não é só que é consumo de combustível zero, né? Não. E funciona. Funciona. Nossa, puta experiência legal. Daniel tá meio perplexo aqui. Tô. E nem criança no parquinho. É da hora, né? A gente gostava daqueles brinquedinhos, mas esses brinquedos grandes são legais pra caramba, né? Bem mais. Bom, a gente deu uma boa andada aqui. E aí, o que você achou? Sei que eu nunca ia falar que eu ia curtir de um carro elétrico. Bem legal. Acostumou fácil? Muito, 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 muito. Tô até pensando em comprar um já. Só falta os 200 mil, né? Aí outros problemas. Só falta 199 mil. Porque 1000 você tem. Pago à vista. Boa, que bom. Ó, vamos fazer um teste aqui. A realidade de São Paulo. Passar em enchente com carro elétrico. Mas não é perigoso? Olha lá, vai devagar, pra não perder a placa. Olha lá. Cheio de água aqui, vai devagar. Só pra gente curtir um pouco mais a enchente, foi curtinha. E aí? Não é perigoso? E foi, hein? Tô lembrando daquelas enchentes que o cara vem com troller 4x4, com snorkel e tal, de repente vem o cara com Uno e passa na mesma enchente que o cara. São Paulo choveu bastante agora. E uma das coisas que é super interessante em carro elétrico é a capacidade de tração que tem em piso de baixa aderência. Dá uma olhada, eu vou sair aqui, ó,
Piso completamente molhado, o controle de tração nem entra. Olha isso. Olha que impressionante. Quem tiver interesse em saber por que isso é possível, vejam esse vídeo que eu gravei com o Anderson Dick da Fiotech andando de Tesla Model S, que ele explica de uma maneira super técnica o porquê gerir potência e torque em um carro elétrico é muito mais fácil do que no motor a combustão. Vejam lá. Eu estou chegando aqui no Shopping Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. Vamos ver se eu encontro a estação de recarga. Eles têm uma logo aqui na entrada do estacionamento. Vamos ver se está disponível. Vamos na entrada aqui do estacionamento. Tem, se não me engano, aqui na frente à direita, um lugar para recarga de carro elétrico. E tem um Nissan Kicks parado, ó, que não é um carro elétrico, parado na vaga. Essa é a realidade. E o equipamento está em manutenção. Tem uma plaquinha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está em manutenção. Ou seja, eles criaram um espaço todo temático para carro elétrico que está em manutenção. Eu vou fazer o seguinte. Eu acabei de olhar ali e na área do valet tem mais uma vaga para carro elétrico. Vamos ver se eu consigo usar aquele espaço, obviamente sem ter que pagar pelo valet, porque eu quero usar a estação de recarga e não o serviço de valet. Vamos ver, vou dar a volta. E essa tomada já não é. Ah, essa daqui é. Vamos ver se funciona. Engatei. Luz branca. Parece que precisa de um app. Para ativação do carregador, por favor, solicite o cartão no valet. Ó, é o seguinte. Falei com uma pessoa, ela veio com o cartão, a pessoa do valet. E tá carregando. Aqui dentro são 10 para 7 da noite. Tá com 165 de autonomia e tá carregando. Vou deixar um tempo, vou dar uma volta no shopping e vamos ver daqui a pouco, quando eu voltar, com quanto que vai estar. Veremos. Ó, já subiu 1 km. Carregando. Bom, fui dar uma volta no shopping. São 15 para as 8 da noite. Então fiquei 1 hora e a autonomia subiu, ó, de 160 km, 170 km para 186. Então subiu um pouquinho, mas dá pra ver que mesmo nesse carregador aqui do shopping, o carro tem que ficar um tempinho considerável pra gente conseguir ter uma recarga da bateria. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes que tem é a capacidade de tração de um carro elétrico. Dá uma olhada. A luz de controle de tração, ela pisca aqui, tá? O chão tá completamente molhado. Esse carro tem pneu 175. Eu vou sair acelerando tudo, dá uma olhada. Ó. Olha como ele ganha velocidade e ele não distracionou absolutamente nada. É muito, muito, muito seguro. Impressionante. E na chuva, meu, problema zero. Passei em várias poças, em região alagada, como vocês viram. E de fato, zero de problema. Eu comecei a andar com o carro aqui. E como hoje eu tenho que fazer muita coisa fora de São Paulo, pegar a estrada, andar numa estrada para gravar um vídeo, depois a gente vai gravar um outro quadro aqui dentro do carro. São, se tudo der certo e o tempo ajudar, 3 vídeos hoje para gravar. É um negócio que você sai com 100% de bateria, mas com a sensação que tá entrando na reserva. Sabe aquela coisa quando você fala, putz, a bateria do celular não pode acabar agora e eu não tenho nenhum carregador aqui. É essa sensação que eu fico com o carro. Ele tá marcando 255 km de autonomia, 100% de bateria. Eu até coloquei o carro aqui no modo Eco Pro para deixar ele um pouquinho mais econômico, e desligar um pouco a função de ar-condicionado, enfim, ter um modo um pouquinho mais conservador.
E vamos torcer para dar tudo certo, porque se não der, não sei como eu vou fazer, sinceramente. Eu tô aqui no modo Eco Pro Mais desse carro, mas não dá para usar, porque uma das características é que não funciona o ar-condicionado. Então no dia a dia, infelizmente, não dá para ir nesse modo mais econômico. Vou ter que usar o outro que eles chamam de Eco Pro, que eles deixam o carro mais manso. Só que pelo menos o ar-condicionado funciona. Aqui em São Paulo, infelizmente, não rola ficar andando de vidro aberto. Estou aqui pegando a estrada. E basicamente em estrada é um carro normal. Normal mesmo, 100 km por hora, que é o que eu tô nesse momento. Ó, põe em piloto automático, funciona normal, como um carro que a gente está acostumado, só que com um grande silêncio a bordo. Mas do resto, você ouve um pouquinho de barulho de rodagem. Aqui não dá nem para ouvir barulho de vento, mas de rodagem você ouve, assim, do pneu em contato com o asfalto. Uma coisa em estrada que acaba não deixando, vamos dizer, a condução do carro tão suave é o seguinte: com esse modo de regenerar, que você tira o pé do acelerador, ele já freia bastante o carro. E só um parênteses, quando ele freia sozinho o carro, ele acende a luz de freio lá atrás por motivos de segurança. Mas quando você vem aqui, por exemplo, o trânsito você só quer dar uma diminuída e deixar o carro correr, ele começa a frear pra caramba. Então meio que de duas uma na estrada: ou você mantém constantemente o pé no acelerador e só dosando mesmo o quanto de velocidade você quer, ou tem que colocar aqui, por exemplo, num piloto automático e meio que aumentando ou diminuindo a velocidade, assim, obviamente sem usar o pedal do acelerador, e aí você deixa a tua condução dentro do carro de uma maneira mais suave. E aí aquelas coisas legais: eu tô a 100 por hora, eu dou uma baixada de pé, ó, ele cresce a velocidade super rápido. Não é tão impressionante o deslocamento quanto em baixa velocidade, mas é bem bom, posso garantir para vocês. Isso porque a gente está falando num elétrico de 170 cavalos e não num elétrico de 400 ou de 700 como um Tesla que eu já gravei aqui no canal. Tô aqui na estrada voltando de algumas gravações com o carro. Tá já, eu ia falar com meio tanque, né? Se a gente for chamar a carga das baterias de tanque, mas uma coisa que está acontecendo, depois que ele baixou da metade, dos 50%, eu tô com a sensação de que a bateria está caindo numa intensidade maior. Eu estava agora há pouco com uma autonomia de 112 e agora está 89. E eu não andei 20 km, vamos dizer, do ponto que eu estava. Então ele deixa de cair, pelo menos até o presente momento, numa proporção. Ó, ele estava com 89, eu não andei 1 km, já caiu para 88. Então é um pouco aquela situação que você não fica tão confortável, porque eu ainda estou na estrada voltando para São Paulo, e você já começa a ficar naquela: e aí? Será que vai chegar? Será que vai continuar caindo? Caiu por 87 km agora. Então é o tipo de coisa que a gente sabe que não dá pra parar na esquina pra recarregar. Ó, 86. E aqui seguiremos. Vamos lá. Uma coisa que eu tava aqui pensando sobre essa história do elétrico é que, por exemplo, eu tive as gravações hoje de manhã, saí com bateria cheia, né? O lugar que eu fui não tinha como recarregar e tal, fiz o que precisava fazer e eu tô voltando para São Paulo. E agora eu preciso ter uma programação do tipo assim: eu não posso pegar e marcar uma reunião às vezes em algum lugar um pouco mais distante, ou enfim, você tem que ter uma programação maior. Você não pode às vezes mudar de ideia muito rápido com um carro elétrico, porque muitas vezes o teu programa ou o que você gostaria de fazer, ele vai ter, a tua programação, vamos dizer, ela está limitada na questão de autonomia. Então eu já estava aqui pensando, falando, putz, ainda mais no meu caso, né, que eu não tenho carregador rápido em casa. Eu estava aqui pensando, eu acho que eu vou aproveitar e almoçar em algum shopping para largar o carro carregando, né? Vamos ver, estou aqui pensando o que fazer. A autonomia que estava caindo naquela hora voltou para 89 agora. Então dá pra ver que
Ele dá umas variadinhas e o percentual da bateria está em 37,5. Bom, cheguei em São Paulo com 29% de autonomia, 78 km, e eu vou parar no Shopping Iguatemi, que é um shopping de alto padrão. Então, teoricamente, é onde frequentam os consumidores dos carros elétricos, porque obviamente eles ainda não são uma tecnologia barata. Mas vamos ver como é que funciona o sistema de carregamento deles. Vou aproveitar para almoçar e ver quanto que eu consigo ir embora de autonomia. Olhei no site do Iguatemi e fala que eles têm 2 vagas para carro elétrico, uma no valet e uma no terceiro piso dessa garagem. Vamos ver e vamos torcer para estar vazia. E, ó, um ponto, que é até da BMW, pronto. Vou usar esse daqui, ó. Tem outro da Volvo, tem outro da Porsche ali na frente. Posso falar uma coisa boa de carro elétrico em shopping? Até agora sempre tem uma vaga esperando, não precisa ficar procurando vaga. Ó, liguei aqui, ó. Aparentemente funciona. Vamos lá. Ó, já foi, ó. Maravilha, hein? E aqui tem toda a marcação. Não sei dizer pra vocês se é essa a estação que dá pra ter em casa, mas ela é bem legal, né? Bom, 76 km de autonomia, são 2h08. Vamos ver quando eu voltar qual que vai ser a minha autonomia. O limite aqui que ele tá marcando são 295, mas ficando o tempo que eu imagino que eu vou ficar no shopping, com certeza não vai ser. Ó, acabei de voltar aqui, ó. O carro continua. Agora que eu destravei ele parou de carregar. Coloco de volta. Coloco o plugzinho. Ficou, só para vocês terem como referência, 1 hora, vai. 52 minutos. Vamos ver aqui no painel. Ó. Quanto que ele vai me dar? 120 km de autonomia. Então, uns 40 km em 1 hora. E a bateria subiu dos pouquinho abaixo dos 30 para 41%. Bora, valeu!